nós vamos falar, como nós falamos de resistor, vamos falar de capacitor e de indutor, depois vamos dar sequência nos tópicos da aula, e mais para o final da parte de eletricidade básica, nós vamos falar a união desses componentes, que chamamos de circuitos RLC, série paralelo, né, e circuitos de ressonância. Tá? Então, a gente vai dar essa sequência agora. Estou vendo que a galera tá acessando, bacana, bom dia a todos. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um bom trabalho. Bom, gente, eu acho que a gravação já vai direto do link, né? Eu estou vendo stop vídeo, deve estar sendo gravado já. Vamos lá. Bom, capacitor, gente. Um capacitor, relembrando aqui, né? Ele é aquele componente, né? A função dele é armazenar tensão em suas placas. Tá? Alguém te pergunta o que é capacitor? Capacitor é o componente que armazena tensão em suas placas. Isso é o que ele faz. Né? E vamos ver que capacitância está relacionado diretamente a esse fenômeno. E esse processo de armazenar cargas elétricas em suas placas, para análise alternada, você consegue trabalhar ele como um filtro, passa alta, ou passa faixa, dependendo da faixa de frequência, do valor de frequência que você deseja, né? Para frequências médias e agudas. Mas vamos lá. Então, o capacitor, uma placa dele só vai ter um tipo de carga elétrica, se for capacitor de corrente contínua. Se for capacitor de corrente alternada, continua o fato de só ter uma carga elétrica por placa, porém, ela troca. Né? Ela troca por causa da corrente alternada. Que em determinado instante de tempo, ela muda. O positivo vem para baixo, o negativo vai para cima. O mais importante é que você não pode pegar um capacitor de corrente contínua e colocar ele para trabalhar em corrente alternada. Não é que a estrutura física seja diferente, mas é que ele é preparado, o capacitor de corrente alternada, ele é preparado para muitas manobras por segundo. O capacitor de corrente contínua não está preparado para muitas manobras por segundo. Então, a velocidade de troca ele não vai responder. Tá? Então, ele é feito de material dielétrico, né? Esse efeito aqui no meio, cujo dielétrico ele tem a capacidade de separar esses metais fisicamente, né? Para não ter contato elétrico. Então, qual é o contato que tem entre as placas? Elétrico nenhum, mas ele tem uma atração de campo elétrico. Desculpa. Tem uma atração de campo elétrico. Né? Então, a placa de cima ela é atraída pela placa de baixo, a placa de baixo é atraída pela placa de cima. Nós vamos ver mais lá para frente que o capacitor ele armazena tensão, né? Então nós vamos ver que para a corrente alternada ele atrasa a tensão em relação à corrente, porque o capacitor ele funciona. Deixa eu rabiscar aqui. Ele funciona como se fosse um copo com água. Um copo com água. Então começou a carregar o capacitor, aí a entrada dele, ó, vou botar assim, ó. A entrada dele tá para cá.
e a saída dele está para cá. Eu estou fazendo uma analogia, tá? Vamos imaginar um copo com água, só que eu estou indicando aqui a entrada dele, estou indicando a saída dele. Tá? Eu podia até ter feito dessa forma aqui por causa da seta. Tá? E saída, pronto. Aí o que acontece? Um copo com água, tá? Para ele passar a tensão, no caso do capacitor, ele tem que encher para dar passagem. Então, enquanto a corrente elétrica está circulando, né, pelo circuito, a tensão elétrica começa a carregar as placas do capacitor. A analogia do copo com água, começa a encher o copo com água. O copo d'água, né? Começa a encher com água. Ou seja, você está perdendo tempo. Correto? A corrente foi e o capacitor está aqui, ó. Enchendo. Encheu até o topo. Qualquer coisa a mais que venha, aí ele vai transbordar. Né? Então ele atrasa a tensão, porque a tensão perde tempo enchendo o copo com água. Tá? Então o capacitor, a grosso modo, ele vai fazer isso aqui, ó. Temos esse ponto, que é o 0 volt, ou seja, não está carregado, e ele vai carregar, quando você energiza ele, ele vai levar um tempo se carregando. Gostaria de linha pontilhada, mas não tem. Vou pegar uma mais fina. Ele vai levar um tempo se carregando. Esse ponto aqui em cima é o ponto que ele vai estar todo carregado. Eu não queria botar VCC, né, especificamente. Eu vou botar tensão máxima. Que pode ser essa mesma análise para tensão contínua quanto para tensão alternada, tá? Então o capacitor vai chegar no ponto máximo. E quando você desenergiza ele, ele vai descarregar. Ele vai descarregar. Ele vai descarregar. Só que, na verdade, e aqui, ó, pessoal, ele vai descarregar em um determinado instante de tempo. Vai carregar e vai descarregar. Só que, na verdade, o capacitor ele não se descarrega friamente assim. Ó. Tirou a energia e descarrega. Ele leva um tempo para se descarregar. Tá? Então, esse tempo que ele leva para se descarregar, tá? Esse tempo a mais aqui que ele leva para se descarregar, ele é muito considerável. Tá? Inclusive, as pessoas que querem que ele descarregue logo, fecham um curto entre as placas. Aí dá aquele estouro dentro do capacitor. Né? Tá muito carregado um lado, muito carregado do outro. Você junta os terminais, ele vai dar um estouro. Muita gente descarrega o capacitor assim.
né? Só que você produz uma reação de explosão dentro dele, né? De curto-circuito. A vida útil dele não vai durar. Ou vai danificar de fato, ou não vai durar, né? Peraí que eu vi mensagem aqui. Pessoal, não, bom dia, está sem microfone, beleza. Então, um capacitor, se você botar ele em série com um resistor, essa constante de tempo no momento da descarga, tá? Eu vou botar aqui, ó. O tempo de descarga vai ser muito maior se tiver um capacitor em série. Ele vai descarregar em cima do capacitor, e o capacitor vai dificultar, né, essa descarga. Então, ele vai levar muito mais tempo. Bom dia, pessoal que está chegando aí. Vai levar muito mais tempo. Então, você quer que um capacitor descarrega, tira ele e deixa ele quietinho. Quer saber se descarregou? Você pega um multímetro e um volt na condição de voltímetro e mede se tem tensão entre as placas. Ok? Então, o capacitor ele faz isso carregando as placas e descarregando as placas. Tá? Ele descarrega sozinho ou baseado no circuito, em cima de algum componente. Ok? E analogamente, né? E essa informação aqui, ó, ele perde esse tempo carregando, ó, tá vendo? Como se fosse um copo com água. Depois que encheu é que você passa a utilizar a tensão aplicada mais a tensão, né, de carga do capacitor. Tá? Esse tempo de demora, né, que está atrasando a tensão, mais lá na frente nós vamos ver, né, que o capacitor atrasa a tensão em relação à corrente em 90 graus. Vamos ver que o capacitor atrasa a tensão em relação à corrente em 90 graus. E vamos entender isso, né, fasorialmente falando. Fica muito mais fácil para a gente. Mas ele atrasa por causa dessa relação aqui. Tá? E esse atraso ele é dado pela resistividade que ele possui, que é um outro fenômeno chamado XC, né? Que é a reatância capacitiva. Esse fenômeno, tá, é dado pela reatância capacitiva. Não podemos chamar de resistência porque não é um fenômeno do resistor, mas é um fenômeno resistivo. Qualquer fenômeno resistivo que não seja do resistor, chamamos de reatância. Tá? Mas lá para frente eu vou reativar essa informação. Ok? Vou apagar aqui. Então, o nome do capacitor é dado pelo tipo de dielétrico dele. Aqui tem alguns exemplos. Ó. Capacitor cerâmico, poliéster, tântalo, óleo, é porque, né, o eletrolítico, né, é porque ele possui o dielétrico dele com esses materiais. Tá? Simbologia, nós temos os capacitores não polarizados, que é para corrente alternada. Aqui está uma imagem de um exemplo deles, né? Mas tem vários modelos diferentes, inclusive de poliéster, né? E capacitor eletrolítico, que é um exemplo, né, de capacitor polarizado. Inclusive, ó, repara que um dos terminais, ó, possui uma indicação de polaridade. Ó. Tá vendo? Polaridade positiva, e olha aqui, a seta branca indicando mais, ó, o lado positivo, esse aqui é o lado negativo.
É mais comum o capacitor indicar o lado negativo, tá? Tem as setas e símbolo de menos, indicando negativo. Então você não pode errar, né? Botar o positivo no negativo e o negativo no positivo. O capacitor não foi feito para ser polarizado reversamente. Polarizado reversamente, ele entra num curto, tá? Se for um capacitor pequenininho de 1 microfarad, que a cabeça dele aqui em cima não tem um chanfro, né? Ele até explode. Quando tem um chanfro, ele estufa. Né? Quando não tem, ele até estoura, ele explode. E dá um susto. Então, para trabalhar com esse componente aqui, é bom ter um cuidado bem interessante. E eles, como um divisor de frequência, né? Um filtro RLC. Por que RLC? Porque Twitter, médio, né? Eles possuem bobina, possuem as resistividades dos conectores e dos cabeamentos, e a gente ainda coloca os capacitores, né? Para ficar mais agudo ou para ficar mais médio. Então você monta um circuito RLC. E quanto mais capacitivo, quanto maior o valor do capacitor, o circuito RLC, que é para corrente alternada, monofásica, ele vai filtrar frequências médias e baixas. Então, ele só vai permitir frequências altas. Por isso que a gente utiliza o capacitor. É para tornar o filtro mais capacitivo. Não torna capacitivo, nós vamos entender o porquê. Não chega a entrar em ressonância, né? Mas aumentar o potencial capacitivo. Né? Aí vira um filtro, um circuito RLC. Ok? Gente, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, fica à vontade, tá? Aí alguns exemplos de aplicação. Ó. Esse carinha aqui, ó, é um trimmer. É um exemplo de trimmer, tá? Tem vários exemplos. Olha ele conectado na placa. Né? Você ajusta a capacitância dele. Ajusta até o valor desejado e tá ok. O trimmer, ele é responsável, ele é um capacitor ajustável. Ajustável não, né? Variável, que é para o técnico variar e fazer um ajuste fino. Quando nós chamamos de ajustável, é quando o usuário pode ajustar, mas o ajuste fino é chamado de variável. E aqui nós temos um capacitor variável. Então, essas placas aqui, ó, elas entram, né, e não encostam nas placas do outro lado. E o dielétrico deles é o ar. Inclusive, aparelhos muito antigos, os seletores de sintonia de televisões antigas, de rádios antigos, eram capacitores variáveis, ajustáveis no caso, né? Bom, vamos resgatar o conceito de capacitância. Capacitância, então, vai ser a grandeza elétrica de um capacitor determinada pela quantidade de energia elétrica que pode armazenar através de uma tensão e a quantidade de corrente alternada que o atravessa uma determinada frequência. Então, é a capacidade de armazenar cargas elétricas. Diferença de potencial. Opa, armazena diferença de potencial, armazena tensão, né? Que é o outro nome. Força eletromotriz, diferença de potencial, tensão elétrica. Força elétrica, pressão elétrica, é tudo, né? Outras nomenclaturas para a tensão elétrica. Então, o aparelho que mede a capacitância do capacitor é o capacímetro, e para as medidas usuais dos capacitores, os valores, né, em farad, que é a unidade de medida em sistema internacional, são muito elevados. Por isso, utiliza geralmente submúltiplos. Tá? Estima-se que um capacitor de 1 farad seria o tamanho do planeta Terra. Ou seja,
não se usa nem milifarad. Tá? Milifarad ainda é muito grande. Capacitor se usa microfarad, nanofarad ou picofarad. Quando a gente fala em farad, é apenas para caráter teórico, para cálculo, questão de concurso, né? Mas não existe, de fato, o milifarad nem capacitor em farad, só em microfarad, nanofarad e picofarad, tá? 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, ok? Bom, a relação entre eles é a mesma que nós vimos, né, lá para tensão, corrente e resistência. É sempre de 3 em 3 casas, porque é uma grandeza elétrica. Então, por convenção, você varia sempre de 3 em 3 casas. Ok? Microfarad. Quero passar para nanofarad. Então, eu pego o número, multiplico por 1000 e a unidade de medida eu divido por 1000. Tá vendo aqui? Ó? Multiplico o número por 1000 e a unidade de medida divido por 1000. Cai para nano. Se o número eu aumento 1000 vezes, a unidade eu diminuo 1000 vezes, de micro para nano. E vice-versa. Eu quero passar de nano para micro, eu multiplico o valor por 1000. Né? Aliás, eu divido o valor por 1000, mas a unidade de medida eu multiplico por 1000. É que tem uma mensagem aqui. Ah, tá. Bom dia. Então, como nós vimos, é representado pela letra C, tá? O documento, né, Sistema Internacional de Unidade de Medidas, ele separa a letra C para capacitância e a unidade de medida farad. Simbologia: capacitor polarizado, capacitor fixo, né, alternado e capacitor variável. Ok? Então, essa simbologia clássica que você não pode pegar o capacitor de corrente para corrente contínua e utilizar em corrente alternada. Bom, capacitores em paralelos, né? Você pegar o positivo e ligar com o positivo, negativo ligar com o negativo. Frequentemente, os capacitores são colocados em paralelo. Né? Em paralelo. Curiosidade, gente. Capacitores em paralelo, você calcula com a soma. É o inverso da resistência. Tá? Na verdade, tá? Eu falo o inverso da resistência para um caráter mais simples. Mas o capacitor ele é o inverso do indutor. Ele é o inverso da indutância. Tá? Que nós vamos ver. Ele é o inverso da indutância. Só que o indutor, né, a bobina, a associação do indutor, que nós vamos ver, a matemática é igual de resistor. Insere soma em paralelo produto sobre a soma. Só que como o capacitor é o inverso do indutor, então o paralelo do capacitor soma as capacitâncias e a série dos capacitores faz, né, o produto sobre a soma entre dois capacitores. Entre mais capacitores, faz o inverso da capacitância. A soma dos inversos, né? Não pode esquecer, é fácil de lembrar. Cálculo de associação de indutores é igual a cálculo de associação de capacitores. E como as grandezas capacitância e indutâncias, uma é matematicamente o inverso da outra, então o capacitor inverte os cálculos de associação. Insere, faz produto sobre a soma, ou o inverso das capacitâncias. Em paralelo, né, faz a soma das capacitâncias.
E associação mista? Associação mista, você matematicamente, né, organiza ele para que depois você faça uma mega série. Neste caso aqui, faríamos C2 com C3 primeiro. Aí ele daria um C equivalente 1 aqui. C2 com C3, um C equivalente 1. Aí C1 insere com C2, insere com C4, C2 não, né? Com C equivalente 1, insere com C4, daria, né, o C equivalente completo. Né? Aí faria o inverso desse com o inverso do equivalente com o inverso desse aqui. Ou o primeiro com o segundo, com a equivalência desse, produto sobre a soma, e o resultado, esse novo equivalente produto sobre a soma com C4. Tá? Vai dar o mesmo resultado.